Boa noite, gente. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, nossa quarta aula de Física 1. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Para a gente dar início e não se estender muito o nosso horário, né? A última aula sempre fica com um pouquinho de desvantagem por isso. Ok? Eu vou fechar aqui a minha janelinha para a gente não se distrair. Qualquer coisa, vocês me chamam aqui no microfone. Todo mundo vindo aí? Ouvindo sim, professora. Estamos ouvindo. E a tela já está compartilhada ou não? Ainda não, só está aparecendo. Você está apresentando para Agora todos. não. Agora apareceu. Apareceu? Estão vendo a tela? Agora foi. Ok. Aí, qualquer coisa que acontecer, vocês tentem entrar em contato comigo, porque da última aula a gente ficou eu fiquei um tempão falando sozinha, depois que eu percebi que a minha internet tinha caído. Mas aí, qualquer coisa, vocês entrem em contato aí, ou se não estiver vendo alguma coisa, ou tenta mandar mensagem aqui no WhatsApp, eu vou tentar acompanhar aqui também pelo celular. Então, vamos lá. Nossa aula de hoje é a segunda parte da dinâmica, que eu dividi em dois momentos, né? A semana passada a gente falou, a última aula, né, retrasada, nós falamos sobre a física, as leis de Newton, e agora a gente vai trabalhar esses tipos de forças na aplicação das leis de Newton. Então, a gente vai falar primeiro quais são esses tipos de forças, a gente vai tratar também de plano inclinado, a gente vai falar também da lei de Hooke, a gente vai falar de força centrípeta, que tinha a ver com o movimento circular, que eu deveria ter dado para vocês lá na Física 1, mas também ficou muito extenso, não deu tempo, e um pouquinho só de resistência do ar. Então, vamos começar trabalhando quais são os tipos de força. A gente vai estudar as forças que são aplicadas no estado sólido, né, em corpos que têm estados sólidos. E essas forças, elas são divididas em duas partes. As forças de contato e as forças de campo. Aqui a gente tem as figurinhas de alguns tipos dessas forças. Força de atrito é uma força de contato, força gravitacional é uma força de campo, força magnética também é de campo, força de tração é de contato, força elástica também é de contato, e a gente vai estudar um pouquinho de cada uma hoje. Eu achei mais interessante trabalhar a partir de exemplos, então a gente vai fazer uns cálculos para poder entender cada tipo de força. Primeiro a gente vai falar sobre as forças de contato, né, que é o nosso campo. Elas só existem, é claro, se houver um contato, e o número de forças de contato, eles não podem superar o número de contatos que o corpo tem. E essas forças, elas estão presentes quando o corpo ele tem a intenção de empurrar ou puxar o objeto em questão. Uma pessoa caminhando, por exemplo, ela está fazendo uma força de contato. Ela tem a força que ela empurra o chão e o chão retribui essa mesma força empurrando de volta. E por isso a gente consegue dar os nossos passos. Uma força de campo, ela não necessariamente precisa haver contato. Por exemplo, a força elétrica, ela não precisa de contato, a força magnética não precisa de contato, a força peso, que nesse momento é o que mais nós vamos trabalhar, porque a força magnética, a força de eletricidade, ela está muito voltada para a física 3, que vocês tiveram aula ontem com o professor Paulo Vitor, então ele vai trabalhar mais isso com vocês mais à frente. Então, como eu falei com vocês, a gente vai trabalhar muito com exemplos hoje. E aí, ele está muito detalhado. Pode até ser que eu fale um pouco rápido aqui para vocês, mas ele está bem minucioso, vamos dizer assim. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me interromper, que eu volto, não tem problema nenhum. E depois, logo depois, no final da aula, eu vou deixar esse material disponível para vocês, e aí vai ficar mais fácil de vocês visualizarem novamente, para poder entender o que eu vou estar falando aqui agora.
Então, temos aqui esse primeiro exercício. Temos aqui 2 blocos, A e B, que têm massas de 2 quilos e 3 quilos, respectivamente. Eles estão encostados um no outro. Eles são movidos pela ação de uma força de 15 newtons, que está sendo aplicada no corpo B, no corpo A. E o problema aqui é que a gente determine a aceleração dos blocos e a intensidade da força que o corpo A está exercendo sobre o B. Tá vendo que ele está encostado? Então, na hora que eu aplico uma força aqui sobre o bloco A, não somente o bloco A vai começar a se mover, como o bloco B também. Porque aqui nesse meio, entre esses 2 blocos, existe uma força de contato aqui entre eles, que seria uma força que o A exerce sobre o B e, ao mesmo tempo, o B exerce sobre o corpo A. Então, a gente vai seguir um passo a passo para nunca errar na hora de fazer um tipo de exercício desse. Primeira coisa é anotar os dados que o problema me dá. Então, eu tenho uma massa de 2 quilos no corpo A, uma massa B de 3 quilos e a força que está acontecendo no corpo A de 15 newtons. Depois, eu vou verificar se as unidades, elas fazem parte do Sistema Internacional de Medidas, se elas são compatíveis. Nesse caso aqui, a massa está em quilograma, não está em grama, então está tudo ok. A força está em newton, não está em quilograma-força, está tudo ok. Então, a gente pode seguir o problema. Depois, é a parte crucial do nosso sistema. A gente vai fazer um diagrama de forças. Para isso, a gente vai isolar cada um daqueles blocos e analisar todas as forças que estão acontecendo sobre ele. Então, a gente tem aqui no bloco A, por ele estar sobre uma superfície, então ele tem uma força normal agindo sobre ele. Eu discuti sobre isso com vocês na aula passada. Toda vez que a gente tem uma superfície, o bloco está fazendo uma força para baixo sobre essa superfície e a superfície está fazendo uma força contrária. Todo corpo também possui uma força-peso. Então, essa força-peso, ela é sempre indicada na vertical e indicada sempre para baixo. Outra força que está acontecendo também nesse bloquinho A é a força F, que vale 15 newtons. Então, vai estar sendo aplicada uma força F aqui, de 15 newtons nesse bloquinho, e é neste sentido que ela está sendo aplicada. E como a gente sabe que existe um bloco aqui na frente, então esse bloco, ele vai meio que frear essa força. Ele vai ser quase o obstáculo. E para isso, então, esse bloco B, ele está fazendo uma força contrária ao meu movimento. E a gente vai chamar isso de força que vem de B para A. Separando essas forças aqui do bloco A, eu vou fazer a mesma coisa para o bloco B. No bloco B também tem a força normal, que vem da superfície. No bloco B também temos a força peso, porque o objeto tem massa e tem ação da gravidade. E a única força que está acontecendo também no bloco B, no sentido horizontal, é a força que está aqui no meio entre os dois. É a força que vem de A para B. Separando, então, essas forças, elas ficam desse sentido. Então, aqui eu estou aplicando uma força F. Aqui, nesse meio, existe a força vindo de A para B e a força de B para A. Temos a normal e peso de cada um desses bloquinhos. E aí, a gente vai passar para a resolução, então. Até aqui, tudo bem, gente? Para a separação desses blocos? Sim, professor. Ok. E esse tipo de sistema a gente vai usar para qualquer tipo de exercício que a gente estiver tratando de blocos ou objetos que estão sobre uma superfície. Ou no caso, a gente está falando de forças de contato. Então, o segundo passo é a orientação que a gente vai dar dessas coordenadas. A gente separou esses blocos, essas forças todas, e a gente precisa dar uma orientação para elas. Então, como eu disse que a força que estava sendo aplicada do bloquinho A, ela está vindo da esquerda para a direita, a gente pode estipular que todas as forças que estiverem nesse sentido, elas terão sinais positivos. E todas as forças que estiverem no sentido contrário, elas terão sinais negativos. Aí, com isso, a gente vai fazer, então, a resultante das forças, separadas para o bloco A e para o bloco B.
baseado nessas indicações de positivas e negativas. Então, lá para o corpo A, né, no primeiro, a gente tem todas essas forças acontecendo, e como a gente já viu na segunda aula de Física 1, quando a gente estava tratando sobre vetores, a gente tem vetores aqui, que são as forças, tanto na horizontal como na vertical. Então, a gente tem que analisar essas forças nesses dois sentidos, na horizontal e vertical. Na força resultante na vertical, o que seria a força resultante? A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu vou analisar quais forças resultantes estão acontecendo na vertical. Eu tenho duas forças acontecendo aqui na vertical, que é a normal e a força-peso do bloco A. Então, como a gente estipulou aqui, ela se movendo da esquerda para a direita vai ser positivo, a gente pode também estipular que de baixo para cima, ela também estaria com sinais positivos. Então, essa força normal aqui, eu estipulei como positiva, e essa força-peso aqui, eu estipulei como negativa. Uma menos a outra, elas estão meio que se anulando, porque nesse movimento vertical não está acontecendo nenhum movimento, o objeto não está se movendo nem para cima nem para baixo, então a gente pode dizer que a aceleração naquele momento é zero, e zero vezes qualquer coisa vai dar zero, então a minha força resultante vai ser só apenas NA menos PA igual a zero. Deixa ela separadinha ali. Vou analisar agora as forças resultantes na horizontal. A força resultante na horizontal também são duas, está acontecendo aqui. Então, a sequência de sinais aqui, essa daqui vai ser considerada positiva, que ela está indo nesse sentido, e essa daqui vai ser considerada negativa, porque ela está em sentido contrário. Igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, o corpo está se movimentando na horizontal, então ele vai existir massa e ele vai existir aceleração. Então, aqui não é nulo. A mesma coisa a gente vai analisar no corpo B. Primeiro, a força na vertical, que é o mesmo esquema da anterior. N de B menos PB é igual a zero, vamos deixar ela ali separadinha. E a força na resultante horizontal. Só está acontecendo essa força aqui, que é a força que vem de A para B. Então, só temos essa como resultante. E aí, igual a massa vezes a aceleração, então vai ser a massa de B vezes a aceleração. A hora de desenvolver isso daqui, que às vezes é o mais trabalhoso no problema de forças de contato. Mas eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar esse resuminho todo. Depois que a gente faz isso... Professora, Oi. No caso, ali, se tivesse um bloquinho C ali, teria uma força contrária também em direção ao B, não é isso? Isso. E assim sucessivamente? Exatamente, e assim sucessivamente. Exatamente. Por isso que é interessante a gente separar os blocos isoladamente e analisar todas as forças primeiro, para depois montar esses esqueminhas aqui. Ok? Ah, entendi. Ok, obrigada. E aí, continuando, a gente tem que os corpos, eles vão se mover juntos, né? Porque eles estão sendo aplicados uma única força de 15 newton lá no corpo A, que vai, por consequência, empurrar o corpo B. Se eles estão se movendo juntos, significa que a aceleração que os dois estão adquirindo é a mesma, nos dois blocos. Então, uma das perguntas do problema é saber qual é essa aceleração. E aí a gente vai, para descobrir essa aceleração, a gente vai montar um sistema de equações, onde a gente tem incógnitas para resolver. Para resolver, então, a gente tem aqui, primeiro, eu vou montar as forças resultantes que estão acontecendo lá no A. Está acontecendo forças resultantes só na horizontal. Então, vai ser a força F menos a força que vem de B para A, igual a massa vezes a aceleração, a massa de A vezes a aceleração normal, que é a aceleração para os dois. Estou dando um chiadinho aqui. A mesma coisa, eu vou pegar a força resultante do bloco B. A força resultante... Está aberto. Professora. Isso, está interferindo aqui bem no meu ouvido.
Alguém aí está com o microfone aberto? Carlos? Acho que agora sim. Aí, continuando então, gente, a força também, a gente vai analisar a força que acontece em B. A única força que está acontecendo, fazendo o movimento acontecer em B, também é a força horizontal, que é aquela força F que vem de A para B, então eu vou fazer massa de B vezes aceleração. Essas duas forças aqui, elas acontecem na interação entre os dois blocos, no meio dos dois blocos. Essas duas forças são consideradas pares de forças de ação e reação. Percebe que se a gente montar um esqueminha aqui, como se estivesse fazendo uma soma de sistema, a gente anularia essas duas forças, porque uma está negativa e a outra está positiva. Anulando essas duas forças, só o que nos sobrou foi a força F, que é do sistema geral, a massa de A e aceleração, a massa de B e aceleração. Porém, essa aceleração são as mesmas, porque eles estão sendo pressionados um contra o outro. Então, resumindo, a gente vai ter essa fórmula aqui quando a gente tiver dois bloquinhos juntos. Então, todo esse esquema que eu montei para vocês foi para mostrar essa fórmula final aqui. Que a minha força atuante é a minha força que está sendo aplicada no primeiro bloco e ela está empurrando os dois blocos. Então, por isso que a força, a massa, tem que ser a soma dos dois blocos, vezes a aceleração. Substituindo, então, os valores, a gente tem que a força era 15, a massa 2, a massa de B 3. Então, 15 é igual a 5 vezes A, 15 dividido por 5 igual a A, e a aceleração, então, do sistema é de 3 metros por segundo ao quadrado. Agora, para a gente calcular a letra B do problema, da pergunta do exercício, que é determinar a força que A exerce em B ou a força que B exerce em A, elas são as mesmas. Na verdade, o que eu estou querendo descobrir é esse carinha aqui daqui do meio. Então, tanto faz eu usar essa fórmula toda que eu montei da equação de A, como a fórmula toda que eu montei da equação de B. Claro que a gente vai optar pelas mais fáceis. Então, eu vou usar a de B. Então, a força que vem de A para B vai ser igual à massa do corpo B vezes a aceleração que eu acabei de encontrar. Então, a massa do corpo B vale 3, a aceleração também vale 3. Então, a força do bloquinho entre eles lá é 9 newtons. Ah, mas se eu quisesse usar essa fórmula de cima aqui, ia dar a mesma coisa. Eu ia fazer 15, que é a força F, menos força de BA, que eu não sei quem é ainda, vezes a massa de A, que vale 2, vezes igual a massa de A, que vale 2, vezes a aceleração, que a gente acabou de achar, igual a 3. Resolvendo tudo isso daqui, também vamos chegar na resposta de 9 newtons. Por isso que é mais fácil optar pela menorzinha. Isso aqui, o que a gente fez, na verdade, foi uma resolução a partir de sistema, como se a gente tivesse incógnitas, como se estivesse fazendo aquelas equações 2x mais y igual a 1, 3x mais y igual a 4, em forma de sisteminha. Então, é isso aqui que a gente acabou de fazer. Tem também uma outra força de contato, que é a força de tração, e a gente vai resolvê-la do mesmo esquema que a gente fez da força de contato ali entre os dois blocos, que estão um do lado do outro. Então, a força de tração, no lugar que ela tem, na verdade, tudo que tem, assim, cordas, cabos de aço, linha, a gente vai chamar de fio. E essa força de tração, ela é transmitida por esse fio e sempre ela vai estar na direção do fio e sempre no sentido que ela está sendo puxada. Então, vamos também utilizar um exemplo. Temos aqui dois bloquinhos, agora eles não estão encostando um no outro, porém, eles não estão separados, então continua sendo uma força de contato. Tem aqui entre eles um fio, e esse fio vai ser considerado a nossa força de tração. Esse daqui também pode ser considerado um fio de força de tração, mas o que nos interessa é o cálculo daqui, porque essa força F é nos dada, que é 20 newtons. Então, aqui está acontecendo uma força de 20 newtons, e a gente vai precisar descobrir essa força de tração aqui no meio. Para descobrir essa força de tração, eu preciso também encontrar a aceleração do sistema e de acordo com os dados que o problema nos deu.
A massa do primeiro bloco vale 8 e a massa do segundo bloco vale 2. Aí vamos lá para a resolução, seguindo os mesmos passo a passo. Primeiro, a gente vai anotar os dados, para a gente não se perder, que a massa do A vale 8, do B vale 2, e a força que está sendo aplicada ali vale 20. A gente verifica as unidades, se está tudo ok, aqui, quilogramas e newton, ok. E a gente vai fazer, então, o diagrama de forças, que é sempre a parte crucial do problema. Então, para o primeiro bloco aqui, a gente tem também a força normal, porque ele está sobre uma superfície, a força peso, porque todo o corpo tem força peso, e a força de tração. Esse bloco A, ele só está acontecendo essa força de tração sobre ele. Não tem nenhuma outra força antes dele aqui. Então, ele só vai ter essa daqui. No bloco B, também temos a força normal, que por causa da superfície. Temos a força peso, porque todo o corpo tem peso. Temos a força que está sendo puxada de 20 newtons. E temos a tração que vem de A para B, que acontece nesse meio aqui. O mesmo que estava acontecendo lá quando eles estavam encostados. E aí, fazendo essa separação toda, a gente vai ordenar para que lado a nossa força vai ter sinal positivo e negativo. Óbvio que se a gente colocar, estipular que tudo que tiver nesse sentido vai ser positivo, o que tiver contrário vai ser sinal negativo. E de acordo com o sinal adotado, a gente vai fazer também essas separações de forças resultantes na vertical e na horizontal, denominando x e y também, que tanto faz a gente falar x e y horizontal ou vertical. Então, para o corpo A, o que está acontecendo? Só essas forças estão acontecendo, aonde a nossa vertical é igual ao exemplo anterior, uma anula a outra, e a força na horizontal, apenas essa que está acontecendo. Então, ela vai ser a minha resultante, e a gente vai trabalhar com a massa vezes a aceleração. Vamos analisar do corpo B, as nossas forças resultantes na vertical do mesmo esquema, uma anula a outra, e a força resultante está acontecendo duas, a força F e a força de A para B. Como a gente está estipulando que tudo nesse sentido é positivo, então a força F é positiva, quem está contrária a ela é a força de A para B, e ela vai ser considerada negativa. Igual a massa de B vezes A. E aí, fazendo os mesmos esqueminhas do exercício anterior, a gente vai trabalhar, então, em forma de sistema. Lembrando que as forças de tração, elas são as mesmas que acontecem. E na hora que a gente monta, então, o nosso sisteminha, da força horizontal em A e da força horizontal em B, elas vão se anular, ficando também apenas uma força F e somando a força de A e B vezes a aceleração. Aqui a gente vai ter, então, substituindo os valores, a força é 20, as massas 8 e 2, 20 é igual a 10 vezes A, 20 dividido por 10 é igual a A, e a aceleração igual vai ser igual a 2. Agora, a gente vai também encontrar a força de tração do mesmo esquema. Substituindo o valor da aceleração em qualquer uma das duas, a gente vai encontrar essa força de tração. Eu vou substituir na menorzinha, onde a gente tem massa 8 e a aceleração que acabamos de achar 2. Então, a força de tração aqui no meio entre as duas vai ser 16. Esse 16 vai ser tanto para essa quanto para essa de cima aqui. Muito parecido com o exercício anterior, certo? Agora vamos dar uma complicadinha no nosso esquema. Ali está acontecendo uma força de tração também, porque a gente tem fio envolvido, só que a gente não tem nenhuma outra força assim para dizer, eu estou empurrando o bloco A, eu estou puxando o bloco B, ou o bloco A está sendo puxado para a esquerda e levantando o bloco B. Então, isso tudo a gente vai deduzir na hora que estiver fazendo a separação das forças. Então, o primeiro passo, a mesma coisa, anotar os dados, porém que nesse momento aqui, o que o exercício nos dá é a gravidade, que vale 10 metros por segundo, e a massa de A é a massa de B. As unidades são compatíveis, quando a gente está falando de quilogramas e metros por segundo, elas caminham juntas, e vão fazer o diagrama de forças. Então, aqui no bloco A, analise que ele está sobre uma superfície.
Então, ele tem força normal perpendicular a essa superfície. Todo o corpo tem força-peso e ela é sempre vertical para baixo. Temos um fio saindo do bloco A em direção ao bloco B. Então, é como se esse fio fosse uma força vinda de B para A. Agora, no bloco B, nós temos uma força, a gente não tem superfície nenhuma acontecendo sobre o bloco B. Ele está pendurado. Então, as únicas forças que estão atuando sobre ele é essa força de tração e a força-peso para baixo, sempre para baixo. Como em todos os exercícios, nós vamos atribuir qual é a direção do nosso movimento. Se eu disser que tudo que estiver vindo para essa direção aqui vai ter o sinal positivo, e tudo que for ao contrário vai ter sinal negativo. É o que pede aqui as orientações no ponto 4. Vamos separar, então, essas forças em forma de sisteminhas. Então, para o corpo A força resultante na vertical também vai ser nula, uma nula a outra. A força resultante na horizontal só está acontecendo essa força. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, deixe separado. E já na força do corpo B, está acontecendo uma força na vertical. São duas forças acontecendo na vertical. Se eu estipulei que o sentido do meu movimento é para baixo, então a força-peso é positiva e a força de tração que vem de A para B vai ser negativa. E não vai mais se anular, então ela vai ter a massa e vai ter a aceleração. Porém, o objeto, ele não está, nesse caso o corpo B, ele não está se movimentando na horizontal. Não tem nenhuma força sendo aplicada aqui do lado, não tem nenhuma superfície sobre ele, aqui nessa lateral, ele não está encostado em nenhuma parede, que poderia ser considerada uma superfície e ter uma força normal. Não tem nada acontecendo aqui na horizontal. Então, a minha resultante na força da horizontal, ela nem existe. Ela não tem nada ali acontecendo na horizontal, porque o movimento desse cara é só na vertical. E aí a gente vai separar os corpos, que também estão se movimentando junto, que também vai ter a mesma aceleração, e aí a gente vai separar, então, isso em forma de pares de sistema. Lá no corpo a gente tem a força resultante, que é a tração igual a massa vezes a aceleração, porque não está acontecendo nada na vertical. E já no bloco B, está acontecendo na vertical. Então, eu vou separar o que está acontecendo na vertical, que é o peso menos a tração igual a massa vezes a aceleração. Do mesmo esquema do exercício anterior, as trações elas se anulam, porque elas estão contrárias. Uma está indo da esquerda para a direita e a outra da direita para a esquerda. E se elas se anulam, a única coisa que me sobrou foi peso. Então, todo o movimento desse corpo está sendo feito a partir do peso do bloquinho B. O peso do bloquinho B é que é a minha força de ação que está fazendo esse corpo se movimentar. E adquirir uma aceleração, portanto. Então, substituindo os valores, a gente vai encontrar o seguinte. Porém, a gente ainda não sabe qual que é o peso de B. Como que a gente descobre peso? É massa vezes gravidade. Se estamos falando de B, então a gente só pode usar a massa de B. Aqui não, aqui é a soma das duas massas. Então, substituindo os valores, a gente tem a massa de B vale 3, a gravidade 10, a massa de A vale 7, massa de B vale 3 e a aceleração. Resolvendo isso daqui, a gente tem 30 igual a 10A, 30 dividido por 10 é igual a, então a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Precisamos também encontrar a força de tração. E aí a gente pode usar qualquer uma das duas, no mesmo esquema. Claro que a gente vai sempre optar por usar a mais facinho, que vai ser a tração igual a massa de A vezes a aceleração. A massa de A é 7, a aceleração acabamos de descobrir que vale 3. E então a nossa força de A para B, na verdade tinha que colocar um T aqui. Então a nossa força de tração de B para A vai ser igual a 21 newtons. Quando eu enviar para vocês, eu corrijo isso daqui. Tudo bem até aqui? Tá um pouquinho rápido, né, gente?
Mas vamos lá. Outra força também de contato que a gente tem é a força de atrito. A força de atrito, ela se opõe ao movimento dos corpos. E ela é classificada em dois tipos de força de atrito: atrito estático e atrito dinâmico. O atrito estático é quando o corpo ele está em repouso e a gente tem uma certa dificuldade ou uma impossibilidade que ele inicie aqui nesse movimento. E o atrito dinâmico é quando ele já está em movimento e ele tem dificuldade de permanecer nesse movimento. Quem desenvolveu essa diferença entre atrito estático e dinâmico foi o cientista Charles Coulomb. Ele que deu essas denominações de estático e dinâmico. E ele vai trabalhar muito isso quando vocês estiverem calculando força magnética. Na força de atrito, então, principalmente, né, nos corpos sólidos, ela é devida à aspereza daquela superfície que ela está tendo contato. Se ela diminui essa aspereza com um tipo de polimento ou algum tipo de lubrificante, a força de atrito, então, ela também vai ser diminuída. Então, quando a gente tem um objeto sobre uma superfície, a gente também vai analisar todas as forças que acontecem sobre esse objeto. Temos aqui a força normal, porque ele está sobre uma superfície. Temos aqui a força peso, porque todo corpo tem seu peso. Temos, então, uma força que faz o corpo se movimentar, a gente pode denominar ela de uma força F qualquer. E quando a gente tem essa superfície entre o bloco e onde o bloco está sendo apoiado, se essa superfície ela é rugosa, um pouco irregular, a gente denomina que ali vai acontecer uma força de atrito. E ela vai estar sempre ao contrário da força do meu movimento. Se o movimento está sendo da esquerda para a direita, a minha força de atrito vai estar ao contrário. Para denominar essa força de atrito, é estipulada uma fórmula matemática, dada como Φ é igual a μ vezes normal. Como ela tem uma interação muito próxima com a superfície, então a gente atribui a força normal dentro dessa força, da fórmula de força de atrito. Esse μ é o chamado fator μ, é uma constante proporcional, de proporcionalidade, e também conhecida como coeficiente de atrito. Ele pode ser o coeficiente de atrito estático ou dinâmico. Vamos ver isso agora num exemplo. A gente tem aqui um corpo de 20 quilos, ele está em repouso sobre uma superfície horizontal, e ele tem os coeficientes estático e dinâmico, que valem 0,4 e 0,3 respectivamente. O problema pede para a gente calcular a força que vai estar sendo aplicada sobre esse objeto, força paralela ao plano que ele está, quando ele vai entrar em movimento e quando ele já estiver em movimento, mas a gente quer que ele permaneça no movimento retilíneo uniforme. E ele dá aqui a ação da gravidade, né? A aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. E aí vamos separar todos os nossos dados. Eu vou ser um pouco mais rápida aqui. A gente primeiro anota os dados todos que o problema deu, separa, né, isola aquele corpo e separa todas as forças que estão acontecendo sobre ele. Se ele tem superfície, ele tem, então, força normal atuando. Como ele é um corpo, ele tem força, peso vertical para baixo. Se ele está em movimento da esquerda para a direita, então está sendo aplicada uma força F sobre ele, e o problema diz que ele tem coeficiente de atrito, então ele tem uma força Φ contrária a esse movimento. Aí a gente vai analisar as forças resultantes. Na direção vertical, a gente tem a força normal e a força peso. Uma anula a outra. Seria normal menos peso igual a zero. Aí eu passo a força peso para o outro lado, ela deixa de ser negativa, então vai ser normal igual a peso. Só que o que é peso? É massa vezes gravidade. Então, a gente tem a massa de 20 vezes a gravidade 10 e a minha normal naquele momento ali vale 200 newtons. Se eu estivesse fazendo a força-peso, a mesma coisa, vai valer também 200 newtons. E é por isso que elas se anulam, porque 200 menos 200 vai dar zero. Agora,
Agora, para o corpo entrar em movimento, então a gente vai trabalhar com a força de atrito, ela tem que ser menor do que a força que está atuando nesse bloco. Então, essa força F aqui, ela tem que ser maior do que a força de atrito, senão o corpo não vai começar o movimento. Para a gente saber qual o valor dessa força F, a gente precisa primeiro determinar a força de atrito que está acontecendo ali naquele bloquinho. Como ela está começando o movimento, a gente vai utilizar o coeficiente de atrito estático. Então, a FAT é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, FAT é igual a 0,4 vezes a normal, que a gente já calculou anteriormente, que vale 200. Então, FAT é igual a 80. Ou seja, significa que a minha força F, essa força F aqui, ela tem que ser maior do que 80 newtons. A partir de 81, vai significar que esse bloquinho vai começar a andar. Se você está com uma força de 79, significa que esse bloquinho vai permanecer em repouso, porque a força de atrito ainda está maior do que ele. Já no exercício B, né, já no item B, ele pede, então, para a gente manter esse movimento. E ele quer um movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme, a gente viu lá na primeira aula, não tem aceleração. A aceleração dela vai ser nula. Então, quando a gente estiver trabalhando a força resultante, que seria força F, que é nesse sentido, menos força FAT, igual a massa vezes a aceleração, nesse caso, a aceleração vai ser zero. E aí, o que a gente tem? Zero vezes qualquer coisa é zero. E aí, eu pego, então, esse FAT, passo para o outro lado, e ele vai sumir o sinal de menos. Então, F vai ser igual à força FAT. Só que o FAT, nesse caso aqui, é do coeficiente dinâmico, que é quando ele já está em movimento. Não é o mesmo FAT daqui, que é o coeficiente estático, quando ele está ainda parado. Então, substituindo aqui esse FAT todo aqui, que é coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal, sobrou então que a força F vai ser igual a 0,3 vezes a normal 200, então a força final F vai ser de 60 newtons. Então, resumindo, para que haja movimento, eu preciso de uma força maior que 80, e para que permaneça esse movimento, ele já começou a andar, e que ele permaneça esse movimento constante, eu preciso de continuar aplicando ali apenas uma força de 60. Percebe que se para começar o movimento, a gente precisa de uma força maior. E para a gente permanecer naquele movimento, basta mantê-lo sem a necessidade de ser uma força maior. Você não precisa ficar aplicando esses 80 o tempo todo. Só os 60 já é o suficiente para manter o movimento daquele bloquinho. Professora, Oi. poderia explicar de novo essa última fórmula? A última mesmo, a senhora acabou de falar. Da letra B, né? Isso. Então, a gente tem aqui a força resultante. Sempre vai trabalhar com força resultante. Nesse caso aqui, a força resultante, é porque eu resumi dos exercícios anteriores. A força resultante é só na horizontal, porque ele não está se movendo na vertical. Então, a gente vai analisar só na horizontal. O que está acontecendo na horizontal? Uma força F e uma força contrária menos FAT. Mas o que é força resultante? É massa vezes aceleração. Então, força resultantes, F menos FAT, é igual a massa vezes aceleração. Porém, a aceleração é zero, porque eu quero que o movimento seja retilíneo e uniforme. Então, aqui eu já substituí por zero. Zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, aqui seria força menos FAT igual a zero. Mas eu quero encontrar esse F. Eu quero deixar esse F aqui sozinho e quero encontrá-lo. Então, o que eu vou fazer com esse FAT? Eu vou passar ele para o outro lado do igual. Aqui já está tudo zero. Aí eu vou passar esse FAT para o outro lado do igual. Se ele está menos aqui, ele vai passar para o outro lado mais. Então, significa que a minha força F, ela vai ser igual à força FAT. Então, força F é igual à força FAT. Mas o que é força FAT? Força de atrito. É coeficiente de atrito vezes normal.
Como ele já está em movimento, o coeficiente de atrito aqui é o atrito dinâmico, não mais o estático, como é do exemplo anterior. Então, aqui, a força F igual a FAT, substituir tudo aqui, que seria a FAT, substituindo, então, os valores. O dinâmico é 0,3, a minha normal continua sendo 200, multiplicando esses dois aqui, deu 60. Então, acho que o que você deve ter bolado aqui é esse pedaço, né? É que eu peguei esse cara, joguei para o outro lado do igual e ele ficou positivo, mas quem que é ele? Tudo isso daqui é isso daqui. É esse cara, é o I vezes a normal. Entendi, eu tinha esquecido a forma do FAT, por isso que eu fiquei com obrigada. Ok. Vamos então para a força elástica. A força elástica, ela surge, né, sempre quando a gente tem uma mola ou qualquer um corpo que tenha propriedades elásticas. Então, toda vez que a gente faz uma compressão ou uma distensão sobre uma mola, a gente está aplicando uma força elástica. E quando a gente comprime ou estica uma mola, a gente está deformando, a gente está mudando o formato daquela mola. E a gente atribui o nome de deformação imposta. Na força elástica, desenvolvida por Robert Hooke, ela é dada que ele verificou, né, quando ele estava fazendo os seus estudos, que quando ele duplicava a força, a deformação da mola também duplicava. E aí ele chegou à conclusão que a intensidade da força deformadora, chamada força elástica, ela é proporcional à deformação. Então, quanto mais força eu aplico, mais deforma aquela mola. Quanto mais força eu estico, mais eu estico aquela mola. Elas são proporcionais. A única coisa que tem ali no meio das duas, dessa fórmula, no caso, a fórmula matemática desenvolvida conhecida como lei de Hooke, é força elástica igual a constante elástica vezes a deformação da mola, representada pela letra X. Essa constante elástica, ela vai depender do material, do que ela é feita aquela mola. Quanto maior essa constante elástica, mais dura vai ser essa mola, mais difícil vai ser de esticar essa mola. As unidades de medidas é baseada na força elástica, que continua sendo força, é Newton, e a deformação da mola pode ser dada em metro ou centímetros, e aí a constante elástica, ela vai basear nessas duas unidades, uma sobre a outra. Se for metros, aqui vai ser newtons por metros, se for centímetros, vai ser newtons por centímetro. Aí também vamos utilizar um exemplo para poder resumir isso daqui. A gente tem aqui uma mola, que ela está no seu estágio inicial, presa sobre uma das suas extremidades. Aí a gente aplica sobre ela uma força de 100 newtons, depois a gente analisa com a força de 200 e depois com uma força de 300, e repara que as deformações, elas vão acontecendo proporcionalmente às suas forças. Então, na de 100 newtons, ela tem uma deformação de 2 centímetros, na de 200 newtons, ela tem uma deformação de 4 centímetros, e na de 300 newtons, ela tem uma deformação de 6 centímetros. A pergunta do problema é, qual vai ser a força deformadora, né? Qual vai ser a força F, quando a deformação for 11 centímetros? E aí, vamos seguir o nosso passo a passo. Primeiro de tudo, a gente precisa encontrar a constante elástica, para depois a gente encontrar a força elástica de deformação. A constante elástica é esse casinho aqui. Então, se eu deixar esse K isolado, passar esse X para cá dividindo, a gente vai ter a fórmula assim, tá? Que é a minha constante elástica igual a força dividido pela deformação X. O problema me deu várias forças e suas respectivas deformações. Então, quando eu tenho uma força de 100, eu tenho a deformação de 2, 100 dividido por 2 vai dar 50. Quando eu tenho uma força de 200, eu tenho uma deformação de 4, 200 dividido por 4 também vai dar 50. E quando eu tenho uma força de 300 e uma deformação de 6, 300 dividido por 6 também vai dar 50.
Então, há uma constância nesse momento. Sempre é constante o valor de 50 newtons por centímetros. Agora que eu sei qual é a minha constante elástica, eu posso aplicar diretamente na fórmula e substituir o meu x, que é a minha deformação elástica, por 11. E aí vai ficar assim. Minha constante elástica vale 50 e o meu x valendo 11. Eu tenho, então, uma força elástica de 550 newtons. Essa é bem mais simplesinha de resolver, né? É só esse esqueminha aí. Alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Vou seguindo, então. Professor, esse Robert Hooke foi o mesmo que descobriu a célula, não é? Analisando a cortiça? Acho que é ele mesmo. Aham, sim. Né? Ah, tá. Tem várias, como é que fala? Descobertas, que a gente chama. A gente não gosta muito na física de usar a palavra descoberta, não, mas são invenções e aprovações dos fenômenos. Mas é assim. A gente parte agora para um outro tipo de análise que a gente chama até de máquina, que é o plano inclinado. O plano inclinado, ele como eu disse, um tipo de máquina que a gente usa para facilitar quando você quer, por exemplo, subir um objeto muito pesado sobre um lugar mais alto. A gente pode utilizar como plano inclinado algumas rampas, parafusos, cunhas, facas, são tudo consideradas como máquinas simples, utilizadas como plano inclinado. Apesar, né, da força necessária que a gente vai aplicar para elevar um corpo de um certo patamar a outro patamar, a força, né, a gente vai fazer menos força para poder esse objeto subir de um lugar para outro, porém, a energia que a gente vai consumir para fazer esse tipo de movimento, ela é a mesma que se a gente estivesse fazendo uma energia no movimento vertical. Porque o que vai compensar aqui é a distância que a gente está utilizando para amenizar a força que você está aplicando ali naquele objeto. Então, num plano inclinado, ele está sempre apoiado sobre uma superfície, ele possui uma força-peso, e essa força-peso, ela está sempre na vertical. Ao contrário dos bloquinhos que eu venho mostrando para vocês, a gente tem aqui uma superfície, a força normal, ela é sempre perpendicular a essa superfície, e a força-peso, ela é sempre na vertical. Ela não vai estar sempre na direção ao contrário da minha força normal. Ela é sempre na vertical. E para isso, então, há necessidade de decompor essa força-peso em eixos verticais e eixos horizontais x e y. É o que a gente vai fazer aqui. Então, essa força P, ela vai estar se movimentando tanto na horizontal, chamada Px, como na vertical, chamada Py. E a gente atribui que o ângulo de inclinação desse plano inclinado também faz parte aqui, nessa decomposição. Então, vamos ver um exemplo. Temos aqui um corpo de massa de 8 quilogramas, ele é abandonado sobre um plano inclinado, que tem uma elevação de 30 graus. Quando a gente fala que o corpo ele está abandonado, então significa que eu não estou empurrando esse corpo, então não tem nenhuma força F empurrando ele aqui. Eu não tenho nenhum cabo puxando ele para baixo. Simplesmente o seu próprio peso fará o movimento para que esse corpo desça. Porém, se a gente estiver analisando isso daqui, se a gente estiver vendo conforme a superfície, a minha força-peso aqui tem que ser uma força horizontal. A vertical é baseada sempre na superfície. Só que quando a gente vai fazer a análise da força-peso, ela não está nessa posição daqui para cá. Ela está na vertical, nesse sentido aqui. Sempre vertical, normal para a gente. O plano inclinado deixa as coisas um pouquinho mais complicadas. Então, ele pede aqui para a gente achar a aceleração
e a reação de plano de apoio, que seria normal, que está acontecendo aqui nesse bloquinho. Vamos fazer o mesmo esquema de bloquinhos que a gente tem feito até o momento. Então, primeira coisa, só vai existir duas forças atuando ali, que é a força peso e a força normal. A minha força peso, como eu expliquei, ela é sempre nessa vertical para baixo, e a gente vai decompor essa força em eixos Y e eixo X. Ela vai ter, então, um PY e um PX, conforme está aqui na figura. Então, para facilitar esses cálculos, né, a gente vai adotar como que o ângulo, né, que existe aqui no plano inclinado vai ser o mesmo ângulo para a decomposição dessas forças em X e Y. Aí a gente vai, então, pensar na decomposição, então, desse corpo B, né, dessa força P. O que eu faço? Eu vou até virar esse exercício um pouquinho para vocês entenderem. Eu pego esse carinha aqui, ó, esse pedaço, e transferi para cá. O que nós temos? Nós temos aqui a força PY, nós temos aqui a força PX, porque se eu pegar esse carinha aqui e trazer ele aqui para baixo, ele continua sendo PX, e temos a força peso. O que isso daqui nos representa? Um triângulo retângulo. E a gente já estudou lá em vetores, porque nós estamos falando de força, de como calcular a força resultante, que no caso é esse P aqui, num triângulo retângulo. O que nós temos aqui na frente desse ângulo, do triângulo retângulo? A força PX, que é considerado o meu cateto oposto. Na lateral aqui desse ângulo, a gente tem a força PY, que é considerado o meu cateto adjacente. Quando eu trabalho cateto oposto e hipotenusa, eu estou falando de seno. E aí, fazendo a jogadinha lá de decomposições de vetores, que eu já mostrei para vocês lá na aula 2, a gente tem aqui PX vai ser igual a P vezes seno do ângulo que eles estão formando, que no caso é 30 graus. Quando eu estou falando de cateto adjacente, eu estou falando de cosseno. Então, fazendo essa distribuição também, eu tenho PY vai ser igual a P vezes o cosseno do ângulo que eles estão formando. Substituindo os valores, o peso é a massa vezes gravidade, a massa desse bloquinho vale 8, a gravidade vale 10, então o peso dele vai ser 80. O seno de 30, que tem lá que é 1/2, se a gente for usar aquela formulazinha de trigonometria, aquela tabelinha, ou se quiser calcular também na calculadora, né, 1/2 é 0,5, e fazendo essa multiplicação, 80 vezes 0,5 vai dar 40 newtons. No PY, o mesmo esquema, o que é peso? É massa vezes gravidade, a massa vale 8, vezes a gravidade 10, então a gente vai ter 80, e o cosseno de 30 vale 0,86, então a gente tem aproximadamente em PY 69,2 newtons. A gente vai deixar esses dois cálculos reservados e vamos analisar agora as forças que estão acontecendo nesse bloquinho, que estão fazendo esse bloquinho movimentar. A única força que está fazendo esse bloquinho movimentar, ou seja, ele fazer ele descer, é essa força aqui, ó, no eixo X, que no caso é PX. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Estamos sim, professora. Ok, é porque fez um Professora, barulhinho aqui, a eu pensei. Gabriela de Azevedo levantou a mão. Não sei se ela levantou para falar ou sem querer. Se precisar, pode interromper, gente. É porque como eu estou aqui apresentando para vocês, eu não tenho visão de quem que está ou com o microfone ligado, ou falou levantando a mão, ou até mesmo com participação do chat. Ela falou aqui no chat, ela falou que no chat foi sem querer. Então tá. Mas qualquer coisa pode interromper aí e falar pelos colegas. Então, na hora da resolução, a gente vai analisar o quê? O que está fazendo o bloquinho andar? O que está fazendo ele descer essa rampa? É o PX. Então, eu só tenho essa força resultante atuando sobre ele. Só o PX. No eixo do X, no eixo horizontal em relação à superfície do meu plano inclinado. Então, na minha direção
de força resultante em X, eu tenho só Px. Então, vai ficar a força resultante, a única resultante ali no momento é o Px, igual a massa vezes a aceleração. Nós calculamos o Px no quadro anterior, que dá 40, a massa desse bloquinho vale 8, e aí eu tenho que achar a aceleração. 40 dividido por 8, então vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Para o item B, que é na direção perpendicular ao plano de apoio, né, que eu quero achar, na verdade, a normal, eu quero saber quem é essa normal, então eu vou analisar as forças resultantes que estão atuando na vertical. Ah, mas uma está anulando a outra, professor, igual nos exercícios anteriores? Pior que não, porque aqui está acontecendo o movimento. Essa força-peso, ela foi decomposta em Px e Py. Então, sim, está acontecendo uma força, uma interação de força entre essas duas. Então, a gente tem aqui que a força resultante vai ser a minha força normal menos a minha força Py, que é igual a massa vezes a aceleração. Como eles não estão se movimentando nem para cima nem para baixo, a gente vai considerar essa aceleração aqui igual a zero. Zero vezes qualquer coisa é igual a zero. Aí eu pego esse Py, igual da força Fat que eu expliquei agora mesmo, passo para o outro lado do igual, então ele vai ficar positivo. Se ele estava negativo, ele passa para o outro lado positivo. E aí a minha normal agora passa a ser igual ao meu Py. Elas se anulam aqui nesse caso. Uma é igual à outra. E já que eu já calculei o meu Py no bloco anterior, então a minha normal vai ter esse mesmo valor, que é 69,2. Ok? Esse é o cálculo de forças num plano inclinado. Estamos quase acabando. E aí a gente entra na força centrípeta, que é a força quando a gente está trabalhando o movimento circular, não mais o movimento retilíneo. E a força centrípeta, ela segue a mesma lei de Newton, que é força igual a massa vezes a aceleração. Porém, agora o nome vai ser centrípeta igual a massa vezes a aceleração centrípeta. A força centrípeta e a aceleração centrípeta, ela está sempre direcionada para o centro do movimento circular. E a velocidade, ela muda de direção conforme o ponto que se encontra aquele móvel, aquele corpo. E aí a gente tem, então, que a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, e a aceleração centrípeta, ela é igual a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio que aquele movimento circular possui. Então, substituindo esse AC aqui, a gente vai ter que força centrípeta é igual a massa vezes V ao quadrado sobre R. Essa é a básica da fórmula. Um exemplo de força centrípeta são aquelas motos, que eu não sei nem se é da época de vocês, mas quando a gente ia em circo, a gente tinha aquele globo da morte, e aonde você tinha um motoqueiro maluco circulando dentro de uma esfera metálica, e ele tinha que fazer um tipo de velocidade que desse, tanto que ele atingisse uma força suficiente, que ele conseguisse dar a volta nessa esfera metálica, sem que ele caísse quando ele atingisse a altura máxima. E aqui a gente vai analisando todas as forças que acontecem como se fossem bloquinhos. Quando o bloquinho, né, no caso a moto, ela está nessa parte bem baixa aqui, as forças atuantes ali é a força peso vertical para baixo sempre, e como ele está sobre uma superfície, normal para cima. Nesse ponto aqui, a gente tem força vertical para baixo sempre, e como a superfície agora é nesse lado, a gente tem a força normal atuando da minha direita para a esquerda. Já no momento que ele está no ponto mais alto, a gente tem a força-peso indicando para baixo e que se soma com a força normal, já que a superfície agora está sobre o bloquinho. Então, as duas estão no mesmo sentido, elas se somam. Aqui elas estão em sentidos contrários, elas se subtraem. E aqui acontece a mesma coisa desse momento aqui.
onde a normal agora é na lateral e ela está sendo da direita para a esquerda. E aqui a gente vai, para poder encontrar as forças resultantes, a gente vai ter que fazer forças na vertical e forças na horizontal. Eu não preparei nenhum exercício desse daqui, que ele é bem teórico, mas é o mesmo passo a passo. Vai depender do tipo do exercício. Talvez na lista de exercícios que eu vou preparar para vocês, eu coloque algum exemplo, e se caso vocês tiverem alguma dúvida na hora da resolução, é só me perguntar. Como alguns alunos já até me perguntaram como é que resolve umas questões lá, e eu respondi pelo WhatsApp mesmo. E aqui tem uma pequena curiosidade para eu passar para vocês, que é sobre a resistência do ar, quando a gente está falando de paraquedas. Já que a gente estava falando de força de atrito, e aí eu quis falar um pouquinho sobre a resistência do ar, que interage quase como uma força de atrito. Então, toda vez que a gente estiver falando de movimentos dentro de um fluido, como gás, líquido ou vapor, a gente está falando de uma força que se opõe a esse movimento. Se a gente estiver falando do ar, a gente está falando de resistência do ar. Então, graças a essa resistência do ar, é que a gente consegue pular de paraquedas. Inclusive, o que eu quero destacar aqui, que essa foto é do meu marido pulando de paraquedas. Essa foto foi quando ele pulou de paraquedas ali em Resende, e eu tirei uma foto dele, e eu resolvi colocar aqui para vocês observarem. Então, para a gente calcular... É bacana, né? E, então, para a gente calcular essa força de resistência, é uma outra fórmula diferente das fórmulas que a gente está acostumado aqui. Tanto que essa força de resistência ela é um Rzinho minúsculo, tá vendo? Diferente de força resultante. Essa força de resistência, ela está ligada a uma constante, que ela vai depender da forma do corpo que está sendo sofrida essa resistência, vezes a velocidade ao quadrado. Então, esse K, ela é sempre uma constante, e ela também está relacionada à área de seção, né? Então, quanto maior essa área, mais K a gente vai ter, menos K a gente vai ter, para calcular também essa velocidade com que o corpo cai. Se a gente tiver um paraquedinha muito pequenininho, é claro que a velocidade com que ele vai descer é muito maior do que se ele tivesse um paraquedas bem gigante. E aí tem algumas curiosidades, porque essa força de resistência, ela não precisa ser necessariamente só para resistir. Ela pode também acontecer, como acontece, por exemplo, nos carros de Fórmula 1, esse K que a gente tem dentro da força de resistência, ele, quanto menor ele for, melhor o ar vai passar sobre os carrinhos, né, um carro de Fórmula 1, e aí, como o ar vai passar muito mais rápido, significa que esse carro vai ter uma velocidade muito maior, porque ele não está sofrendo a resistência do ar devido à sua aerodinâmica, do jeito que ele foi formado, como ele foi feito. Já é diferente no caso dos paraquedas, né? A gente quer um K sempre muito maior, para que essa resistência do ar seja sempre maior, então essa força de resistência não seja menor do que a força-peso que o objeto está sendo assim suportado por aquele paraquedas. Os peixes também, eles têm uma aerodinâmica diferente, para que eles consigam resistir, né, e diminuir a resistência da água. Então, eles conseguem cortar a água por causa dessa aerodinâmica que eles são feitos. Feitos é ótimo, né? É que eles são formados. E com isso a gente chega ao nosso último slide, que é o resumo de tudo, onde a gente tem aqui a força normal, né, as separações das forças de contato com as forças de campo. Aí aqui eu falo da força normal, que é a força de apoio, que ela está sempre direcionada à superfície, a força de atrito, que é uma força contrária, e ela vai estar sempre baseada na rugosidade, né, da superfície onde o objeto está sendo aplicado. A força de tração é sempre envolvendo fios, a força elástica envolvendo molas, a força centrípeta é quando a gente tem um movimento circular, e aí a gente vai ter, então, uma aceleração centrípeta.
A força-peso com que a gente mais trabalha é sempre envolvida com o campo gravitacional, no caso aqui da Terra. A força magnética, ela tem a ver com atração e repulsão também de ímãs e objetos magnéticos, que vocês vão ver na física 3. E a força gravitacional também tem na física 3, como na física 1, que é a força de atração mútua entre os corpos físicos dentro do universo. Esse foi, então, o nosso resumo da nossa aula de hoje. Vou passar para vocês também, além desse resumo lá no WhatsApp e no Google Classroom, a listinha de exercício que vai nossa, estou travando a língua. Que vai juntar as duas últimas aulas, que é a força, que é a primeira aula que falou sobre as leis de Newton, mais a aula de hoje. Aí eu vou preparar essa listinha para vocês, vou deixar disponível lá no Google Classroom para vocês, e qualquer dúvida vocês vão entrar em contato comigo, ok? Alguma dúvida para a aula de hoje? Obrigada. Podemos encerrar, então. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação e vou desejar uma boa noite para vocês, certo? Boa noite, professora. Obrigada pela aula. Bom descanso. Bom descanso para todos nós. Viu que eu tentei ser rápida para poder dar tempo de ver o jogo, viu, pessoal? Obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Bom descanso. Obrigada.